Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Visto de estudante, uma forma mais simples de vir para a França. Eu achava que seria muito mais difícil esse processo. Vocês também vão se atentar aos critérios de admissão. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre estudar na França. Morar na França como estudante. Eu me chamo Maria Carolina e moro na França desde 2020, quando eu vim como estudante e tô até hoje. Hoje em dia eu não sou mais estudante, né, mas eu vim pra cá com esse visto. Eu já tive outros vistos também. Eu já tive também o visto férias trabalho, que eu já falei em outro vídeo, e eu vi que isso interessou vocês, e nesse vídeo em questão eu comentei que eu achava o visto de estudante uma forma mais simples de vir para a França. Então eu decidi fazer esse vídeo para explicar como é o processo de aplicação e de candidatura para as universidades aqui na França. Nesse vídeo eu vou falar sobre o processo para as universidades, caso você queira fazer graduação ou mestrado, como foi no meu caso. De 2020 até 2022 eu fiz um mestrado em comunicação aqui na França. A partir disso eu vivi algumas experiências que hoje eu posso compartilhar com vocês. Eu vou gravar um outro vídeo ainda explicando como fazer o visto de estudante, mas antes de tirar o visto de estudante, você tem que ter uma vaga numa universidade da França já. E esse processo todo é feito quando você está ainda no Brasil. É importante ressaltar também que tem duas formas de fazer a candidatura. Se candidatando diretamente com a universidade, normalmente as universidades têm plataformas de candidatura e você pode fazer isso diretamente. E aí depois só passa pelo Campus France para fazer uma entrevista e antes de pedir o visto de estudante, isso se você está no Brasil. Mas o que eu vou explicar nesse vídeo é como fazer o processo pelo Campus France, que eu achei muito mais simples, muito melhor. O objetivo desse vídeo, então, é explicar para vocês como funciona esse processo de candidatura. Eu vou deixar links e todas as informações importantes na descrição desse vídeo, e é bem importante porque tem muita explicação na internet já. Esse vídeo é mais para vocês conhecerem a opinião de uma pessoa que passou por esse processo. E também motivar vocês a virem estudar na França, se esse é o sonho de vocês, se vocês querem estudar, fazer um intercâmbio, morar fora. Eu acho que é um caminho bem possível. Eu, sinceramente, antes de aplicar para a França, eu não sabia que ia ser tão simples, entre aspas. Eu acho que a gente tem falta de informação em relação a isso no Brasil, mas quando eu imaginava, eu achava que seria muito mais difícil esse processo. E como eu tive uma experiência anterior, morando aqui na França durante um ano com outro visto, que é o férias trabalho, eu pude perceber que o sistema ele era mais simples do que a gente pensa. Então não se esqueçam de dar um like, de deixar um comentário se vocês tiverem alguma dúvida, se inscreverem no canal, porque vai ter muito mais informações sobre visto, sobre morar na França, entre outros assuntos que eu falo aqui. Eu nunca tive um sonho de morar e estudar na França, assim, quando eu era mais jovem. Tipo, nunca foi um sonho meu de uma vida, mas as coisas foram acontecendo e a vida me apresentou essa oportunidade. Depois que eu tive esse visto férias trabalho, como a gente não pode continuar na França, eu tive que voltar para o Brasil e eu queria muito voltar para cá, então eu pesquisei como vir estudar aqui e aí ter, né, uma perspectiva de ficar mais anos aqui. O que é interessante da França é que eles têm uma agência, que é o Campus France, que faz a promoção do estudo superior francês, ou seja, eles facilitam esse processo de inscrição para estudantes estrangeiros de vários países. Eu não sei ao certo agora quantos países o Campus France atende, mas eu sei que são vários, entre eles o Brasil. Então, quase a totalidade do processo de candidatura é feito pelo Campus France. Claro que tem outros detalhes que você vai ter que fazer por você mesmo, mas tem muito auxílio, muito suporte, é realmente bem interessante. Então, se você quer vir estudar na França, você tem que conhecer o Campus France, você tem que acessar, você tem que ler o site, entender, tem muitas informações, tem o guia do candidato. Eu vou deixar todos os links, como eu falei, na descrição. Agora que você já conhece, então, o Campus France, qual é o segundo passo? Eu acho que tudo na nossa vida é planejamento. É óbvio que algumas pessoas são muito mais privilegiadas e têm acesso a muito mais coisas que outras pessoas. É importante lembrar que eu não vim de uma família rica. Óbvio que eu tenho meus privilégios, mas na minha família ninguém pensava em morar fora, em estudar fora, em fazer mestrado, mas eu tinha essa ideia, então eu fui procurando, fui catando informação, eu fiz tudo por mim mesma, e eu acho que quanto mais informação a gente tem, mais simples as coisas se tornam. Com esse processo foi assim, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente busca relatos, mais aquela experiência se torna próxima da gente. Uma vez que vocês conheceram o Campus France, leram bastante, decidiram, ok, é isso mesmo que eu quero fazer, eu quero tentar minha chance e estudar na França, você tem que ter tempo de planejamento. Tempo, porque se é o que você quer, pode ser que aconteça no ano que vem, no ano de depois ou no ano de depois, mas vai acontecer. Então você tem que se programar. Eu diria que mais ou menos o ideal é se planejar e botar em ação o seu plano mais ou menos um ano antes da data que você quer viajar. Claro que se você precisa juntar mais dinheiro, esse prazo pode ser maior, tá? Não deixe de consultar o calendário. Normalmente as candidaturas começam entre outubro e vão até março, assim, o final mesmo de todo o processo. Isso candidatura, gente, para o ano seguinte.
Porque a gente se candidata pelo Campus France e o Campus France repassa a nossa candidatura para as universidades. O ano letivo aqui na França ele começa em setembro. Bom, agora que você decidiu que você quer realmente vir para a França, decidiu quando você quer vir para a França e procurou se informar sobre as datas de candidaturas, agora você vai ter que escolher o seu curso. Conheça a universidade que você quer vir. Você não precisa ter uma universidade dos sonhos, mas busque pelo curso que você quer fazer, pela área de interesse que você quer cursar e pela cidade que você quer vir. Então, assim, tem muitas opções, tem cidades menores, cidades maiores, universidades melhores, universidades não tão boas. Então, assim, procure realmente o que você quer fazer, faça o seu projeto. Façam pesquisas, gente. Entrem em contato com as universidades que interessam. E a pesquisa, eu lembro que eu fazia no Google mesmo, procurava a Universidade da França, mas no Campus France tem todas as universidades, ou a maioria delas, e você pode olhar ali as opções de cursos, onde são essas universidades, quais são as áreas de cursos. Aqui na França o ensino ele é bem flexível, bem mais flexível que o Brasil, no sentido onde a gente pode adaptar o nosso percurso. Então, por exemplo, eu sou formada em jornalismo no Brasil e eu vim fazer um mestrado em comunicação e informação. Então, ele é dentro da área de comunicação, claro, mas não necessariamente eu precisaria fazer um mestrado em jornalismo. Então, escolham, né, o curso em relação ao nível que vocês querem, se é o primeiro ano. Lembrando que graduação aqui na França é licence e o mestrado é o master. Lembrando que tem também cursos em inglês, então se você não fala francês e tem muita dificuldade de aprender, você pode se candidatar para cursos em inglês também. Nessa pesquisa dos cursos, dos níveis de estudo e quais universidades vocês querem cursar, vocês também vão se atentar aos critérios de admissão. O mais difícil a ser provado é o nível de francês. Eu tive um pouco de dificuldade nesse sentido, porque eu tive que fazer uma prova de francês. E a primeira que eu fiz eu não consegui, depois eu fiz uma outra prova. No site do Campus France está explicando quais são as provas que você pode fazer. Mas para você acompanhar um curso na França, você precisa falar em francês se o curso é em francês, né, gente? Senão não tem como vocês estudarem. Então, além dos requisitos, é muito interessante também se atentar aos preços. Um dos grandes motivos que fez eu vir estudar na França era o preço do ensino superior. Aqui as universidades públicas a gente paga também, óbvio que é uma taxa bem menor que as faculdades privadas, mas na época eu paguei 250 euros pelo ano inteiro, então era um preço bem acessível, né? Como eu tinha feito universidade privada no Brasil, então eu estava acostumada a pagar um rio de dinheiro todos os meses, mas quando eu vi que era 250 euros o ano, eu fiquei bem surpresa, mas isso foi mudando aos poucos desde o ano que eu me inscrevi. Em 2019, passou uma lei que eles fizeram a diferenciação de taxas de pagamento, né? Ou seja, tem pessoas que pagam mais caro e estudante estrangeiro é uma delas. Na época que eu me inscrevi, a minha universidade que eu tinha escolhido, ela não era adepta a essa taxa, então eu pagava o mesmo valor que os estudantes franceses. Hoje em dia ainda tem universidades que mantêm o mesmo preço de 250 e 170 para a licence, eu acho que é para a graduação, mas muitas outras universidades já aderiram ao novo preço, que é mais de 2.500 euros por ano. É muito mais caro do que eu paguei, por exemplo. Então, você também se atentar a esse detalhe, que existem universidades que a taxa é muito mais cara do que outras, também pode ser decisivo para você escolher as suas candidaturas. Se você tem dúvida com relação a tudo isso, e você já escolheu mais ou menos os cursos que você quer cursar, entre em contato com a universidade. Eu lembro que antes mesmo de fazer minha candidatura, eu já estava em contato com o coordenador do meu curso, ele já me explicou várias coisas. Ele sempre tem um departamento de relações internacionais. A gente acha normalmente esses contatos entrando no site das universidades, falando do tão temido dossiê. E é importante lembrar que algumas coisas mudam em relação ao nível de estudo que você vai cursar, mas para fazer um mestrado, por exemplo, você vai precisar do seu RG ou passaporte. Aqui, muito importante é o seu currículo. E o currículo, nesse caso, ele precisa estar em francês. Ele precisa ser o currículo em francês, mesmo que você faça com o Google Tradutor. Você vai precisar também dos seus diplomas anteriores, seja do ensino médio, seja a graduação, e também o seu histórico de notas. E por último, gente, a proficiência em francês, que tem vários diplomas que vocês podem fazer, isso está explicado no guia do candidato. E se vocês não tiverem tempo de fazer a prova antes da candidatura, vocês podem também anexar a inscrição numa dessas provas, também vai valer, e posteriormente vocês terão que enviar o resultado da prova para o Campus France. E normalmente, para o Campus France, o nível necessário é o B2. E os principais testes de proficiência que a gente tem é o TCF, o DELF e o DALF. O DALF, então, é para C1 e C2, né, de proficiência, ou seja, bem mais avançado. O DELF é mais simples, se eu não me engano é até B2. E temos o TCF, gente, que eu recomendo a todo mundo fazer o TCF se você não se garante muito no seu francês, porque eu acho que a prova ela é mais simples
Mesmo que você não atinja um resultado mínimo, você vai ter um nível que você tirou na prova, porque ele vai medir o seu nível de francês. Obviamente, para os cursos em inglês isso não se aplica, mas vocês vão precisar de uma proeficiência em inglês. Então, de novo, se você quer vir morar na França, você tem tempo para se planejar, estude francês, aprenda francês e já tenha a sua proficiência, porque isso realmente é um requisito bem importante. Eu diria mesmo determinante, assim. E no meu caso, eu nunca fiz curso de francês, gente. Eu aprendi francês sozinha, estudando no YouTube mesmo. E se vocês quiserem, até posso fazer um vídeo explicando como eu fiz para aprender francês. Então, são esses documentos. Não é muita coisa, mas são coisas muito importantes. Por exemplo, o currículo tem que ser bom, tem que ser um bom currículo, bem apresentado, bem escrito. É interessante se preparar para fazer o teste de proficiência. Então, são coisas que demandam uma preparação. Além de tudo isso, gente, o que torna mais trabalhoso é que todos esses documentos, eles precisam das traduções juramentadas. Então você tem que fazer a tradução juramentada com uma pessoa específica. Eu vou deixar aqui embaixo o link dos profissionais que fazem esse tipo de tradução, que normalmente vai ser o diploma, né? Os diplomas seja do ensino médio ou da graduação, e o histórico de notas, né? Então realmente são documentos que precisam ser traduzidos para ter, né, valor para as universidades francesas. E também todo esse processo de tradução, ele pode demorar um tempo. Mais um motivo para você ter bastante tempo de se preparar antes das candidaturas. Essas traduções, elas têm que ser anexadas no momento da candidatura. Então, digamos que você já providenciou todos esses documentos, todas as traduções, e você já está praticamente pronto para fazer sua inscrição. O que vai acontecer é que vai chegar a data determinada pelo Campus France para início das candidaturas, você vai acessar o Campus France e vai fazer sua inscrição, e lá vai ter um formulário onde você vai responder as coisas e anexar os documentos. E vai ter também o pagamento de uma taxa na inscrição do Campus France. Essa taxa não tem nada a ver com a taxa da universidade, essa é a taxa do Campus France, que é o que você paga para utilizar os serviços dessa agência e também para a entrevista presencial que vocês vão ter lá depois das candidaturas. Então eu fui na Aliança Francesa de Porto Alegre e eu fiz uma entrevista lá com a diretora, uma francesa, que é uma entrevista meio de motivação, assim, para saber o que vocês querem fazer na França, qual o projeto. É meio que uma entrevista para validar o projeto de vocês. Então a candidatura, ela se dá literalmente nessas etapas, que é selecionar os cursos que você quer, enviar os seus documentos, pagar a taxa e aí fazer a entrevista com o Campus France. Recapitulando, então, as taxas que vocês vão pagar nesse momento da candidatura, né, ou só com a candidatura, que primeiro é a taxa do Campus France, vai ser a primeira taxa que vocês vão pagar. Segundo, vai ser chegando aqui na França, já que vocês vão pagar a taxa da universidade, a taxa anual. Então, é os 250 euros. Quando vocês chegarem aqui, vocês vão fazer a inscrição presencial na faculdade, e é lá que vocês vão pagar. E também tem uma taxa que a gente paga pelo governo, que é a taxa do CVEC, que a gente chama, né? Que na minha época era 60 euros, mas agora tá 107 euros. E também vocês precisam pagar no início do ano letivo. Paga uma vez por ano só, mas essas taxas tem que pagar. E são essas taxas relacionadas, né, ao estudo. E aí, gente, esse processo vai ser passado para as universidades, onde eles vão decidir se você vai ser aceito ou não. E você vai receber normalmente uma mensagem pelo Campus France ou um e-mail dizendo que você foi aceito. Quem me enviou um e-mail foi a própria universidade e eu, gente, foi assim, um dos melhores momentos da minha vida até então, né? Eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz. No fim, eu fui aceita em várias opções, porque a gente pode botar várias opções de curso. Isso é muito importante. Não se inscrevam em só uma opção. Botem várias. Pro mestrado eram 7 no total e eu fui aceita em 5. Então eu fiquei muito feliz. Eu pude praticamente escolher para onde eu queria ir. Ao mesmo tempo que é muito estressante de esperar um e-mail, de esperar uma resposta. Quando a resposta chega, é muito legal. E quando for uma resposta negativa, a gente também vai ter essa resposta negativa pelo Campus France. Então a gente não fica que nem uns bobos esperando. E por isso que esse serviço, essa agência é tão genial. Então, se você recebeu uma resposta positiva e você recebeu essa carta de aceite, você vai poder pedir o tão sonhado visto de estudante. E normalmente o visto de estudante ele é fácil de conseguir, visto que a gente já tem uma aprovação de uma universidade, né? Então isso é bem relevante para eles. E aí começa um outro desafio, que é o processo de demanda de visto. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal também falando sobre o processo de visto de estudante, mas eu queria trazer então essa possibilidade para vocês de estudar fora, de construir uma carreira no exterior, de conhecer um outro país. Por exemplo, eu vim como estudante, hoje eu tô aqui, eu formei minha família e se eu não tivesse dado esse passo, eu não teria a vida que eu tenho hoje. Então, eu sou muito grata, assim, por isso. Sou muito grata pelo meu percurso. E eu espero que vocês sejam também, que vocês se lancem. Se não for o que vocês querem também, dá pra voltar. Então, não tenham medo. Não tenham medo de viver. Não tenham medo de apostar nas coisas. Como eu falei, depende muito de onde a gente tá partindo. Mas o visto de estudante, ele é interessante porque a gente pode trabalhar também algumas horas aqui na França. Eu, como estudante, sempre trabalhei, porque era a forma que eu tinha de me manter aqui.
E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o custo de vida de um estudante aqui na França, deixe nos comentários que eu faço esse vídeo e eu explico quanto mais ou menos vocês vão gastar vindo morar aqui. Se vocês ficaram com dúvidas, deixe nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha informado bastante sobre esse processo de candidatura para estudar na França. Espero que vocês tenham se motivado com esse vídeo e visto que é possível sim, que não é tão complicado quanto a gente pensa. Se vocês gostaram, deixa o like, não se esqueçam de se inscrever no canal, vai ter muito mais vídeos como esse aqui informando sobre vida no exterior, sobre estudar fora. E é isso, gente, até a próxima, grande beijo, tchau!